Olá pessoal, eu sou a André Pedroso, eleita primeira nutricionista LinkedIn Top Voice do Brasil, mentora de nutricionistas e palestrante de alta performance. E hoje eu quero dedicar esse vídeo a você, profissional da saúde, especialmente os nutricionistas que querem evoluir mais na carreira e que não sabem o que fazer, se sentem estagnados e sentem que, mesmo tendo muita experiência, não conseguem aumentar o valor de consulta, não conseguem captar mais pacientes, não conseguem fidelizar. Então, vendo essa situação e com muitas horas de mentoria também eu consigo identificar isso, que existe um padrão e muitas vezes o problema não é nem no cliente. O problema está aqui, ó, nas crenças limitantes que o nutricionista, que o profissional da saúde carrega consigo. Infelizmente, muitas vezes a gente recebe isso lá na faculdade, de pessoas, de professores, que infelizmente ainda carregam essas crenças limitantes, de que o profissional da saúde não pode ganhar muito dinheiro, de que ele tem um teto e que é muito difícil começar na carreira ganhando muito bem. E eu, por experiência própria, sei que isso não é verdade, isso é uma grande mentira que contaram pra você. Tem que começar por plano de saúde, tem que começar de baixo, atendendo em clínicas, cobrando pouco. Pessoal, eu atendo mentoradas com 15, 20 anos de formação que falam: André, eu nunca escutei isso antes, eu não sabia o que eu precisava fazer para conseguir aumentar o meu valor de consulta. Pessoas que hoje conseguiram triplicar ou quadruplicar o valor de consulta. Por que isso é possível? Por causa do posicionamento. Então é isso que eu quero falar com você hoje. Quero que você entenda que não é necessário você ter muitos anos de formação, não é necessário você ter várias pós-graduações e certificados, como muitos nutricionistas pensam. E eu entendo também quais são as principais objeções que existem no mercado da nutrição. Eu sou mentora de nutricionistas há mais de 2 anos e eu escuto diariamente nutricionistas trazendo esses questionamentos de como captar mais clientes, de como fidelizar, de como vender, de como fazer uma proposta comercial. E o porquê que isso é tão frequente na nutrição? É justamente porque na faculdade a gente não tem isso, né? E eu, por experiência própria, sei que é muito difícil você empreender até como nutricionista, porque não existe um incentivo dentro da faculdade ou até no Brasil em geral. A gente vê que as pessoas têm um sentimento, aquela crença de escassez muito forte, de que se você empreender você vai perder tudo. A própria nutrição, por muito tempo, ela foi desvalorizada. Então o nutricionista ele já vem muitas vezes carregando crenças de que vai ser muito difícil, eu vou ter que começar de baixo, vou ter que começar cobrando pouco, para depois criar uma cartela de clientes e então conseguir criar o meu nome no mercado. Pessoal, eu fiz o processo contrário, digamos assim. Então eu entrei no mercado de trabalho já entendendo exatamente qual seria o meu posicionamento, qual seria o meu público, qual seria o meu tom de voz, como que eu iria me comunicar com esse público para conseguir cobrar em alto ticket, consultas com valores mais altos e com um posicionamento estratégico. Porque de nada adianta você publicar nas redes sociais, né, como eu vejo muito nutricionista fazendo hoje. Ele vai lá, começa a publicar ou contrata uma agência de marketing e publica qualquer coisa. Então, eu vou publicar os benefícios da fruta tal, eu vou publicar os benefícios disso aqui. E no final das contas, aquilo não informa nem para ele, nutricionista, muito menos para o cliente, como que ele consegue transformar a vida daquela pessoa. E pensa comigo, uma pessoa não compra um produto só porque ela achou legal. Ela compra porque, de fato, aquilo traz uma sensação boa para ela, uma transformação para ela que seja momentânea, mas traz uma transformação que ela está buscando. Então, por exemplo, a consulta nutricional, quando você vende uma consulta, se você é nutricionista ou algum profissional da saúde que vende consulta, você precisa ter em mente que a pessoa não compra a consulta, você não é um vendedor de consultas, você vende transformação. Você vende um resultado, então a pessoa só compra a sua consulta porque ela quer um resultado no final. Então, se não ficar muito claro o que você gera de transformação, a pessoa dificilmente vai se sentir tocada, ela vai sentir que precisa comprar a sua consulta, ou dificilmente ela vai indicar, e muito menos ficar muito tempo com você, ser fidelizada nesse processo. Então hoje eu vou trazer alguns insights aqui, né, e fica muito claro que eu não vou vender um curso no final nem nada, quero realmente trazer para você conteúdo de qualidade, que você comece a pensar dessa forma, independente se você é estudante de nutrição, se você é nutricionista já formado há muitos anos, se você é recém-formado, essas dicas práticas que eu vou compartilhar aqui, elas realmente podem transformar o seu negócio.
E começa a pensar nesse sentido de que você é um negócio, você é uma empresa. Se você não fizer o seu negócio vender, a sua empresa morre, a sua empresa não vai continuar indo em frente. Então a gente precisa, pessoal, ter essa mente de vendedor, sabe? E uma frase assim que transformou a minha forma de olhar para as vendas, de me posicionar de fato no mercado como uma nutricionista que vende transformação, foi entender essa parte de que eu sou uma empresa. Certa vez o meu mentor, o Ricardo da Bosco, inclusive é o segundo autor do meu livro, Personal Branding para Profissionais da Saúde, ele me falou assim: André, você já parou para pensar que você é uma empresa, que você é uma empresária, que se você não vender, você não consegue ir em frente, você não consegue manter o seu negócio, você não consegue escalar mais e muito menos transformar a vida das pessoas. Porque a transformação real só acontece depois que você vende uma consulta, que você vende ali o seu pacote de acompanhamento, seja qual for o serviço que você entrega ou o produto online, no caso de cursos online. Então, nutricionista, profissional da saúde, se você não se ver como uma empresa, você dificilmente vai conseguir vender. E aí vem esse segundo ponto, né, que é uma crença muito limitante e que, infelizmente, a faculdade, ela acaba, ao invés de ajudar, ela atrapalha nesse sentido. Não tem informação de como que você se vende, você sabe atender, mas você não sabe como captar pessoas para conseguir atender, né? No caso da faculdade tradicional de nutrição, a gente não vê uma formação de como que você consegue escalar seu negócio, como você cria um modelo de negócio, como que você consegue criar uma proposta comercial. A gente praticamente não vê isso. São poucas as universidades que têm essa preocupação e às vezes tem algum curso ali ou outro que pode trazer alguns insights nesse sentido, mas dificilmente a gente encontra um conteúdo mais denso, um conteúdo realmente útil nesse sentido para aplicar no mercado de trabalho. Então, por isso que eu quero compartilhar essas informações aqui com você. Se você não se ver como um vendedor, você não vai conseguir fazer o seu negócio sobreviver. Então, a partir de hoje, a partir de agora, se comprometa que você precisa vender, você precisa de metas de vendas, porque sem isso, você não consegue transformar o seu negócio. Você não consegue transformar a vida de outras pessoas se você não transformar a sua também. Então, o nutricionista, agora falando de nutrição, porque é o que eu tive de formação. Ele escuta muito que tem que começar atendendo por plano de saúde, porque aí você consegue mais clientes. Na realidade não, pessoal, mudaram os tempos. Hoje a gente tem um cartão de visitas online. Você não precisa nem pagar para isso. Você pode ter uma rede social muito bem indexada no Google, que hoje é uma das maiores plataformas de buscas ali do mundo, e que você consegue de forma gratuita indexar bem o seu conteúdo lá, se você tiver um marketing de conteúdo estratégico. E é isso que eu quero trazer aqui para você como um insight muito poderoso. Se você não está na rede social, você perde contato com o seu potencial cliente. Então, se a gente está falando de vendas, a gente precisa criar confiança com os nossos potenciais clientes. Porque uma pessoa ela só compra um serviço, principalmente quando a gente fala de serviço na área da saúde, porque aí exige muito mais confiança. Como que você vai entregar a sua saúde? Agora fala de você mesmo, se você vai em um médico, em um dentista, em um nutricionista, se você não é nutricionista, se você vai em um profissional da saúde, você provavelmente já pesquisou antes quem é aquele profissional, se ele tem qualificação, se ele tem um bom histórico, uma boa reputação, se ele tem cases de sucesso, pessoas falando bem, depoimentos dele, isso no marketing a gente chama de prova social. Então, quando a gente busca entender mais sobre um profissional, geralmente a gente vai pesquisar ali na internet, na rede social. Imagina se esse profissional ele é anônimo, ele não tem redes sociais. Dificilmente você vai ter confiança nessa pessoa se ela não está nas redes sociais. E quanto melhor projetada, né, se ela tem uma boa projeção de marca pessoal, melhor ainda é essa reputação que ela tem com você. Essa primeira impressão ela já é boa. Então, um cartão de visitas muito bem feito, com uma base muito bem criada ali na rede social, ela pode atrair muitos negócios. Estou falando aqui, por exemplo, de consultas, mas quando a gente fala de posicionamento de marca pessoal, agora se vendo como uma empresa, não só como um nutricionista que vende consulta. Se vendo como uma empresa, eu sei que a minha marca pessoal, ela precisa ter uma extensão digital, né? A rede social, o LinkedIn, o Instagram, o TikTok, o YouTube, enfim, qualquer rede social que eu tenho lá o meu nome, eu estou projetando a minha marca pessoal lá, eu preciso que seja uma extensão do que eu sou na vida offline, né? O online ele tem que ser uma extensão. Por quê?
Porque no marketing digital a gente consegue trabalhar com uma estratégia chamada cross-mídia. Cross-mídia é você conseguir distribuir o seu conteúdo em diferentes redes sociais. E para que isso? Para que você tenha diferentes pontos de contato. Pensa o seguinte, o que é uma marca? O que marca? É aquilo que tem vários pontos de contato. Então, um cliente ele tem confiança quando ele já viu você várias vezes, quando ele já acompanhou seu conteúdo, já viu depoimentos que você tem. E aí tem uns nutricionistas que ainda falam assim, ai André, mas eu não gosto de aparecer, eu não gosto de gravar vídeo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas já parou para pensar que, tudo bem, pode ser que você não goste. Eu nunca gostei de aparecer em público no passado. Hoje eu tenho prazer, eu adoro palestrar, eu adoro dar mentoria. E depois de muitas horas de mentoria, a gente começa também a viver isso no dia a dia. Mesmo quando não está em mentoria, a gente está pensando em como estruturar, em como fazer alguns processos acelerados ali para os mentorados. Mas por que isso acontece? Porque você está se envolvendo. Eu decidi me envolver nesse mundo digital. E hoje eu sou muito feliz fazendo isso, porque isso me traz liberdade. Me traz liberdade financeira, me traz liberdade geográfica, me traz liberdade de tempo, mas essas 3 liberdades são prioridades para mim. Talvez, para você que está assistindo esse vídeo, a liberdade geográfica, por exemplo, poder trabalhar em qualquer lugar do mundo não seja a principal sonho, o principal objetivo que você tem. Você tem o sonho de ter uma clínica em determinado lugar e você quer ser referência naquele lugar. Tudo bem, é o seu objetivo. Mas todo nutricionista ele merece ter liberdade financeira, liberdade de tempo principalmente, porque hoje eu vejo muitos nutricionistas que, além de trabalhar muito, eles são mal remunerados. Então eles trabalham demais para ganhar pouco. Esse é um caso de uma mentorada minha, que ela entrou em contato comigo falando, André, se eu continuar nesse ritmo aqui, eu não vou aguentar mais. Eu fiz os cálculos com ela, porque ela tinha um valor fixo mensal ali no trabalho que ela tinha. E ela atendia uma quantidade... De verdade, pessoal, assim, eu sei que assusta muita gente, mas isso é a realidade de muitos nutricionistas. Ela atendia 440 pessoas por semana, fixo. Então, 110 pessoas por semana, 110 pessoas por semana, sendo 440 por mês. Então, são 440 pessoas por mês atendidas com um valor fixo ali mensal. Então, resumidamente, ela recebia R$ 8,40 por consulta. E aí, se a gente para pensar, quero trazer um pouco a questão da precificação aqui. Se a gente para pensar, vamos fazer o cálculo. Deixa eu fazer aqui, quem sabe faz ao vivo. Se você vende planos de acompanhamento, que é algo que eu realmente incentivo que os nutricionistas façam, porque foi algo que deu certo comigo e eu vejo que isso dá muito certo na prática para as pessoas que querem fidelizar pacientes, que querem trazer mais resultados. A gente sabe que em um mês, pessoal, é pouco tempo para você conseguir gerar uma transformação de vida. Você precisa de pelo menos 3 meses com um cliente ali, acompanhando a pessoa, vendo os resultados, podendo ajustar aquilo que é necessário para que ela realmente veja resultados sólidos. Então a gente precisa de mais tempo para que essa pessoa consiga realmente ter resultados. A gente precisa estar com ela por mais tempo. Então, quando você incentiva isso por meio de acompanhamentos, ao invés de uma consulta avulsa, você também consegue gerar mais resultado, ter mais fidelização dessa pessoa e também indicações. E aí é o seguinte, vamos fazer o cálculo rápido aqui, ó. Eu falei que aquela mentorada, ela ganhava R$ 8,40 por consulta. Então, R$ 8,40 por consulta, ela recebia lá R$ 3.700 por mês. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela, fulano, se a gente começar a trabalhar com planos de acompanhamento, o mínimo que você vai cobrar, o mínimo em um plano trimestral, é R$ 900, tá? Se você vender 4 por semana, então coloca a meta de vender pelo menos 4 por semana. Digamos que de segunda a quinta-feira você vai se dedicar ali para poder vender um plano trimestral. Você já vai receber R$ 3.600 de faturamento naquele mês. Muito mais do que você recebe em um mês atendendo 440 pessoas, você vai receber ali em uma semana. Mas eu ainda vou além nessa reflexão, porque pensa o seguinte, se essa minha mentorada tiver a meta de vender um plano, um mísero plano por semana,
trimestral de R$900, ela já vai receber R$3.600 naquele mês, que ela pode muito bem vender em casa, sem precisar sair, sem precisar se arrumar todos os dias, ir na clínica e voltar, e ficar horas no trânsito, poder fazer o que ela quiser, podendo vender planos em casa. Então é essa reflexão que eu quero trazer. Se você, nutricionista, ainda não está com um bom faturamento, tem erros graves aí na sua marca pessoal, ou então na sua estratégia de precificação. E é sobre isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo, porque se você começar a se ver como uma marca, se ver como uma empresa e ver que o seu negócio precisa vender, e você tiver metas para isso, você consegue escalar cada vez mais o seu negócio. Então começa a refletir se a sua precificação ela não está desajustada. Eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Muito nutricionista sabe disso e acaba simplesmente ignorando o fato de que a nutrição muitas vezes é desvalorizada pelo próprio profissional nutricionista. Porque o profissional nutricionista acredita que não pode receber mais dinheiro, de que ele, recém-formado, não pode aumentar o valor de consulta. Pessoal, o valor que você cobra na sua consulta, ele também posiciona a sua marca. Então, se você está cobrando muito baixo, você também está se posicionando como um nutricionista que cobra baixo. Só que pensa o seguinte, você provavelmente não é um nutricionista que cobra menos. E se alguém contratou o seu serviço por causa do preço, provavelmente uma hora ou outra você será ainda substituído por outro nutricionista que cobra menos. Então, pensa o seguinte, se você quer realmente ser considerado um nutricionista que cobra barato, pode ser até que esse seja o seu posicionamento, mas isso não é algo sustentável, não é algo rentável e não é algo que vai trazer satisfação, uma realização pessoal e profissional para você a longo prazo. Então, o que eu quero aqui, os nutricionistas que eu quero aqui no canal mesmo, são aqueles que têm ambição, assim como eu, que lá em 2019, quando eu comecei a minha projeção de marca pessoal, eu já tinha, assim, muito claro aonde que eu iria chegar, o que eu queria para minha trajetória. É claro que dentro desse caminho chegaram muitas oportunidades que eu não imaginava. Então hoje, como consultora técnica de grandes marcas, Atlética Nutrition, Desinchar, consegui grandes oportunidades como palestrante por meio das redes sociais, porque eu sabia exatamente como me posicionar. E eu mantive ali a disciplina disso. Eu falo que existem 3 pilares, 3 passos para você realmente ser autoridade em um nicho, em um segmento. Então você precisa primeiro de atitude. Se você está me assistindo aqui pensando, realmente eu preciso fazer isso, mas não faz, de nada adianta, tem que ter atitude. A atitude é fundamental para que você consiga aperfeiçoar. Se você é aquela pessoa que fala, mas eu sou perfeccionista, eu não quero começar ainda porque não está bom, cuidado, porque você está perdendo tempo, você está perdendo muita oportunidade, deixando dinheiro em cima da mesa para outras pessoas talvez tenham menos experiência que você. Tem menos experiência, talvez tenham menos habilidades, mas tem atitude. E as pessoas que têm atitude, elas conseguem, então, resultados. É claro que não basta só ter atitude, você precisa de estratégia. Então tem que ter atitude, tem que ter estratégias para você seguir no caminho certo. Não adianta você ter atitude ali naquela motivação de vou entrar, vou começar, vou fazer agora, mas você não sabe para qual caminho você vai. Então você vai dar tiro para cá, dar tiro para lá e não consegue nenhum resultado, não acerta nenhum alvo. Então a gente precisa de atitude, de estratégia, mas precisa de disciplina. Disciplina é fundamental para que você tenha resultados sustentáveis a longo prazo. Então o que eu quero trazer para você aqui são alguns insights também de como que você pode fazer uma boa precificação e você consiga, de fato, mais liberdade financeira aí na sua carreira, né? O que eu vejo hoje de grande dificuldade e um grande problema até, que acaba de certa forma prostituindo a nutrição, o mercado da nutrição e o mercado da saúde em geral. Os profissionais, eles se baseiam no valor que outros profissionais estão cobrando. Então eles veem, a média aqui da minha região é R$100, é 120, então eu vou ficar aqui nesse padrão de 100, 120, se eu sou recém-formado vou cobrar até menos. Não faz isso, porque isso é um grande problema, não só para você, porque você não vai conseguir manter um bom atendimento a longo prazo cobrando esse valor, como também para outros profissionais. É porque as pessoas, infelizmente, precisam ainda ser muito educadas, ou felizmente, muito educadas a respeito do valor que a nutrição entrega. E isso é responsabilidade nossa, de nós nutricionistas estarmos sim nas redes sociais, divulgando conteúdo de valor, agregando valor para que as pessoas entendam o quanto que a nutrição é fundamental na vida delas. E se elas não estiverem valorizando a nutrição,
dificilmente elas irão ter adesão ao que o nutricionista passa também. Então a gente precisa divulgar cada vez mais o quanto que a nutrição é valiosa, o quanto que a nutrição transforma. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que quanto mais os profissionais nutricionistas estiverem unidos, eles conseguem valorizar ainda mais a profissão. Diferente do que muita gente pensa de que o meu concorrente lá, se eu ajudar ele vai ficar mais forte e eu vou ficar mais fraco. Para com isso. Sabe, tem mercado para todo mundo, né? Por mais que muita gente fale, a nutrição está saturada, tem mercado muito grande para a nutrição poder explorar ainda, e a gente pode sim aproveitar esse mercado o quanto antes possível, se tiver estratégia para isso. Então, o que eu quero trazer para você é, não se baseie só no preço dos outros para colocar aí o valor da sua consulta. Como que precifica, André? Me ajuda aqui. Então, primeiro, claro que é importante você ter essa referência, né? Eu chamo isso em mentoria de análise competitiva. Então, você faz uma análise do que os seus principais potenciais concorrentes, as pessoas que estão atendendo aí o público que você quer trabalhar, estão vendendo de consultas, de mentorias, de palestras, quais são os produtos e serviços que eles vendem, por quais valores, como que é a abordagem de venda deles, como que é o posicionamento deles, porque aí você começa a identificar os padrões, as tendências e muitas vezes oportunidades. Eu, por exemplo, fiz isso. Quando eu comecei a explorar os meus concorrentes, eu identifiquei que no LinkedIn não tinha nenhum nutricionista ativo lá. Então eu vi aquela rede social como um oceano azul, né, fazendo uma alusão ao livro, que é o Oceano Azul, Blue Ocean, que é encontrar um oceano para conseguir explorar, do qual não existe muita concorrência. Então eu usei o LinkedIn, mas o meu posicionamento ele foi assertivo lá para o público de executivos, que utiliza muito a rede social. Então, por isso que eu consegui um grande destaque no LinkedIn, porque eu fui muito estratégica desde o início do meu posicionamento. Desde a hora que eu criei o perfil, eu fui muito estratégica na produção de conteúdo. E ainda dá tempo de você fazer isso. Talvez o LinkedIn não seja a melhor rede para você neste momento, mas é importante você ter sim o seu perfil lá. Então, se você está assistindo esse vídeo, já cria o seu perfil no LinkedIn, se você ainda não tem lá, vamos nos conectar. Quero realmente poder contribuir com você aí nessa trajetória. Então, primeiro passo, aqui voltando para a precificação, quando eu começo a conversar eu falo de vários temas. Voltando para a parte de precificação, se você já sabe qual é a média da sua região, se você já sabe quais os valores trabalhados pelos seus concorrentes, se você já sabe qual é o posicionamento deles, você começa a identificar alguns padrões, alguns pontos positivos, alguns pontos negativos também sobre a abordagem de vendas, você começa a expandir a sua mente de como que você vai entregar aí, desde o início da sua experiência. Pensa que a sua consulta, ou independente de qual seja o serviço que você presta, o seu serviço, o seu produto, ele tem que gerar uma experiência. As pessoas valorizam experiência. Então não é só a consulta, não é só o plano ali nutricional, mas é toda a experiência que você gera, independente se a consulta é online ou presencial. Você precisa gerar uma experiência para que a pessoa lembre, que a sua marca seja memorável e que você seja top of mind, esteja no topo da mente dessa pessoa, para que ela entenda aí qual é o valor que você entrega para ela, tá? Então aqui a gente já tem uma boa noção de como que está o mercado, né? Eu já sei aqui qual que é o valor médio que os meus concorrentes estão trabalhando. E aqueles que têm um valor um pouco mais alto, aqueles que têm um valor um pouco mais baixo, tenta identificar quais são os outliers, né? Que eles saem um pouco da média, saem do padrão. Por que será que aquele nutricionista ele cobra mais alto? Por que será que aquele nutricionista cobra mais baixo? Tenta identificar também o porquê das coisas, que isso também vai dar muita clareza para você. Depois disso, identifica quais são os seus custos. Muito nutricionista, ele não faz esse cálculo, ele simplesmente precifica, mas ele não percebe que, poxa, o faturamento está alto. Só que o valor fixo mensal que ele tem para poder suprir ali o consultório, ou seja, o local de atendimento que ele vai, enfim, o deslocamento, o que ele tem de custo fixo ali mensal e sem grandes luxos, tá? Tô falando aqui de custo de aluguel, de alimentação, de locomoção, tudo que você precisa mensalmente pagar ali, tem as contas para pagar, quanto que você precisa para conseguir sobreviver, digamos assim. Você precisa ter essa ideia. O nutricionista, muitas vezes, ele não tem organização financeira, ele não tem uma planilha financeira, ele não sabe quais são os custos que ele tem no próximo mês, ele passa cartão sem muita preparação, ele não sabe quanto que ele pode gastar e acaba se endividando, e depois não recebe no consultório, fica irritado, fica ansioso, quer desistir da profissão. Pessoal, eu estou falando de uma realidade. Muitos nutricionistas passam por isso, por desorganização,
Então, se você é uma empresa, você precisa controlar o seu caixa. Se você não controla o seu caixa, se você, inclusive, isso aqui é muito importante, tem que separar o que é pessoal de profissional. Pensa o seguinte, você agora tem que ser um CNPJ, mas não esquece que você é um CPF, você é uma marca pessoal e empresarial. E até muito nutricionista me pergunta isso, André, será que eu preciso ir abrir um CNPJ? Em cada etapa existe uma forma de você fazer isso. Será que abre aqui um CNPJ ou não? Porque o nutricionista ele não pode ser MEI, mas você pode ser um MEI para outras atividades. Então, dependendo da situação, do volume de consultas que você vende, pode ser mais interessante você emitir nota fiscal como CPF, mesmo como nutricionista, e ter um MEI para outros projetos, para outras vendas, como palestras, né, por exemplo, treinamentos, enfim. Então, isso é importante você ver com a contabilidade, mas por que eu estou falando dessa questão? Porque tem muito nutricionista que não pensa nisso. Você vai ter tributação, você vai ter que pagar impostos, você vai precisar pagar custos fixos. Se você não tem ideia de quanto que você precisa pagar, você não consegue precificar. Tem que ter essa noção. Quanto que você precisa receber das consultas para pagar o seu custo mensal e ter um lucro. Você precisa realmente ter lucro para você conseguir evoluir o seu negócio, para investir na sua marca, para poder investir cada vez mais e você conseguir decolar aí na carreira. Então, esse é o segundo passo. Primeiro, entender os concorrentes, entender o mercado. Segundo, fazer esse cálculo de quanto que você precisa receber das consultas. E aí sim a gente começa a entender melhor os números aqui. Quantas consultas você precisa fazer, a qual valor, para conseguir de fato manter aí o seu negócio e evoluir cada vez mais, poder investir mais na sua marca, investir em mentoria, investir em cursos, o que você achar importante para conseguir decolar aí na sua carreira. Então, já temos esse valor também. Depois, a gente vai entender também o seu público, como está sendo trabalhado aí, o que eles já têm de ideia sobre valores, porque você vai precisar agregar valor na sua consulta antes mesmo de apresentar um orçamento. Então, pensa o seguinte, é interessante, se você está começando agora principalmente, que você faça algumas reuniões com essas pessoas que entram em contato com você. Então, por exemplo, chegou alguém na rede social querendo saber sobre o valor da sua consulta. Não envia simplesmente um PDF ou uma mensagem automática dizendo o valor, custa tanto. Esse é um erro também. O nutricionista, às vezes, ele simplesmente manda o valor e espera que a pessoa responda. Ela vai simplesmente comparar você com outros nutricionistas. Você pode ser escolhido por preço, que não é o que a gente quer. O que você precisa fazer nesse caso? Agora, uma indicação, na verdade, né? Se você está começando agora, principalmente, você não tem ideia ainda do porquê que as pessoas estão buscando você não sabe ainda exatamente o valor que elas têm em mente, se elas já se consultaram com outros nutricionistas, como que foi a experiência. Faz uma reunião de 30 minutos, ali, uma sessão rápida, para conversar com a pessoa, para mostrar que você realmente está interessado em ajudar ela, não só em vender, empurrar uma venda, mas que você quer de fato agregar valor na vida dela, que você quer gerar uma transformação. E você vai colher muitas informações ali também. Você vai entender o porquê que ela está entrando em contato com você, o que ela já tentou antes que fez com que ela entrasse em contato com você, porque antes não deu certo, o que ela já se frustrou tentando alcançar esse objetivo, qual é o objetivo dela, se ela já se consultou com nutricionistas, como foi essa experiência. Tudo isso você pode perguntar, você pode ter até um script de vendas, né, de pré-venda ali para uma pessoa, que você vai coletar muitas informações. Então tudo isso é muito importante também. Esse é mais um passo para você definir ali a precificação. Depois, você pode criar planos de acompanhamento, e isso é o que eu incentivo demais, então já tinha comentado antes. Você tem a consulta avulsa, você tem a consulta trimestral, você tem acompanhamento semestral, e o que você vai agregar de valor em cada uma delas? Não basta só você aumentar o tamanho ali de acompanhamento, então uma consulta é R$100, 3 consultas é 300, não pode ser assim. Você precisa ter um valor agregado e agora fica a dica de ouro. Como a gente está finalizando agora esse vídeo, terão outros vídeos com mais insights aqui, mas eu quero deixar a dica de ouro aqui para quem ficou até o final, para você que é persistente, que tem não só atitude, mas tem disciplina, que é, pessoal, deixa eu falar mais perto aqui, porque é segredo, isso é coisa que eu conto só em mentoria, tá? É só mentoria, eu vou abrir aqui o jogo para você. Sabe como que você vende consultas que são mais valiosas? Então, assim, um valor mais alto, que a pessoa entende valor e que, quero pagar até à vista. Quando você agrega valor, e aí você vai fazer com que a pessoa sinta no bolso e sinta também os benefícios. Então é o seguinte, por exemplo, você tem uma consulta que custa
R$ 150, né? A média aí do Brasil, a gente vê essa média. Vou fazer o cálculo aqui com você. Se você quer aumentar esse valor de consulta, e é o que eu recomendo, que a consulta ali trimestral, pelo menos você cobre R$ 300 a consulta, então você vai cobrar um valor total no acompanhamento trimestral de R$ 900. O que a gente precisa pensar aqui? A consulta avulsa, que é uma só, você não quer vender uma consulta só. Essa consulta ela precisa ter um valor muito mais alto, um custo mais alto para a pessoa. Então, se ela vê que, poxa, no acompanhamento trimestral vai ficar R$ 300 a consulta, mas na consulta avulsa tá R$ 450, eu vou ficar menos tempo de acompanhamento, eu tenho alguma coisa a menos, então digamos que você tem lá 3 e-books, você tem 3 e-books que você criou exclusivos para clientes, então nesses e-books você pode incluir nos acompanhamentos. Então a consulta avulsa não tem e-book, porque é só consulta, você não quer vender essa consulta. Você quer vender o acompanhamento, que você sabe que é o acompanhamento que gera mais transformação. E você quer aumentar seu faturamento também. Então é uma parceria ali, é benéfico para ambos os lados. Então a gente tem benefício em relação a preço mesmo, dinheiro, e benefício em relação a produtos que você pode adicionar aí nesse acompanhamento. Então, no trimestral, digamos que você tem lá os 3 e-books, você vai enviar um e-book. A pessoa contratou o trimestral, ela tem direito a um e-book. Agora, no semestral, você pode também reduzir ali o valor da parcela, então você pode aumentar o número de parcelas, ao invés de R$ 300 que ficaria no trimestral a consulta, você pode cobrar 250, por exemplo. São só exemplos aqui, tá? Cada nutricionista ele vai se basear em diferentes fatores ali. Mas digamos que você vai cobrar R$ 250 por consulta no semestral, você já vai cobrar ali R$ 1.500 nesse acompanhamento. E aí, se você quiser fazer, por exemplo, à vista, um valor especial, você também consegue fazer. Mas digamos que você vai cobrar R$ 250 a consulta no semestral, R$ 300 a consulta no trimestral e 450 no avulso. Uma pessoa que cobrava antes 150, então só no semestral, que ela provavelmente não conseguiria estar renovando ali todos os meses, por 6 meses direto, uma única pessoa, ela já vai receber muito mais dinheiro. Ela já vai receber R$ 600 a mais do que ela receberia só por estar cobrando 250 a consulta. Não sei se você está entendendo aqui qual que é a questão, mas o nutricionista que ganha pouco é porque ele não sabe disso. Ele não entende que ele precisa vender plano de acompanhamento. Ele não entende que ele precisa, de fato, vender esses planos, agregar valor, para que a pessoa reconheça o valor desses planos. Então, eu tinha falado lá do e-book, por exemplo. No semestral, você pode entregar os 3 e-books de uma vez. No trimestral, só um. Na avulsa, não tem nada. E ainda tem alguns benefícios adicionais que você pode ir incluindo para que a pessoa sinta que realmente é muito mais benéfico para ela, é algo muito mais estratégico, que ela terá mais resultado. E a abordagem também, a forma que você vai apresentar esses planos, ela precisa ser muito direcionada para a pessoa. Então, o que você vai usar de gatilhos ali também faz total diferença na hora de uma conversão, tá bom? Então, era isso que eu tinha para conversar com você hoje. Eu sei que esse assunto, nossa, dá para estender muito ainda, dá para falar muito sobre isso. Mas eu voltarei aqui no canal para trazer mais dicas como essa. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário, me diz se realmente agregou valor para você e compartilha com alguém também, com um nutricionista, com um profissional da saúde que precisa escutar essa mensagem. Quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente ajudar outros nutricionistas, mais a gente consegue também fortalecer a nossa profissão. Então eu espero muito que você tenha gostado. Se você quer acompanhar mais vídeos como esse, me segue aqui no YouTube, acompanha o canal, que terá vários outros conteúdos como esse. E também me segue nas redes sociais. Então no LinkedIn você me encontra como Andriele Pedroso, no Instagram como Andri Pedroso e também no meu site, lá tem vários conteúdos de valor para nutricionistas, então é www.andrielepedroso.com.br. Todos esses links aqui que eu citei estarão aqui na descrição, assim como o link do meu livro Personal Brand para profissionais da saúde, com várias estratégias. Inclusive tem um módulo que ele é específico sobre precificação. Então, se você quiser, esse material riquíssimo está aqui embaixo. Também envio para você com uma dedicatória super especial. E deixa eu deixar um recado aqui também. Se você quiser uma dedicatória especial diretamente no livro,
entre em contato comigo na rede social ou comenta aqui embaixo, porque senão eu envio em uma carta. Mas eu gosto muito de assinar no livro, então se você receber aí o livro em uma carta é porque talvez você não me enviou a mensagem. Então me envia a mensagem que eu quero muito mandar essa dedicatória para você dentro do livro, tá bom? Então, obrigada por assistir, esse vídeo tá aqui, desejo muito sucesso para você na sua trajetória, que você conquiste cada vez mais sucesso, realização aí dentro dessa profissão maravilhosa que eu sou apaixonada, a nutrição, na área da saúde, que você seja cada vez mais realizado e realizada dentro da sua profissão, que você escolheu aí para sua vida, tá bom? Então, estamos juntos e beijão da Andrea, até o próximo vídeo.